a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que alegria, mais um domingo para cultuar o Senhor, para bendizer o nome do nosso Deus. Sejam bem-vindos, uma dádiva divina, a cada domingo nós podemos nos reunir e cultuar a Deus juntos. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir os Salmos, nós abrimos ou iniciamos sempre o nosso culto lendo um salmo. E hoje, o salmo que nós vamos ler é um salmo hipermessiânico, conhecido como salmo messiânico, salmo de número 22. Nós lemos sempre na Almeida, versão Almeida, revista e atualizada. O texto vai estar aí na projeção. Vocês podem acompanhar ou ler na sua própria Bíblia. Vamos ler então salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação,
Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Vivam para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Louvamos ao nosso Deus, louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor por sua graça, por sua bondade, por seu amor, por sua infinita misericórdia, por sua grandiosa benevolência. Nesse salmo nós temos o desabafo, né, o lamento do próprio Senhor Jesus Cristo quando estava na cruz. Então esse salmo começa com Deus meu, por que me desamparaste? E depois, no decorrer dos versos desse salmo, nós vemos o lamento do Senhor Jesus Cristo na cruz, enquanto ele entregava a sua vida em favor dos seus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós rendemos graças e dedicamos esses momentos que vamos estar aqui ao teu louvor, à tua glória, ao louvor do teu nome. Seja glorificado o teu nome, seja bendito o teu nome, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, Deus que enviou o Espírito Santo para estar com a igreja, em todo o tempo, em todos os momentos. Nós te louvamos, ó Deus. Mais uma vez nós declaramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, seja o nosso louvor. Amém. Meus irmãos, vamos agora ter o nosso período, nosso momento de músicas, de cânticos, e cante conosco, celebre conosco, louve a Deus conosco. Cantem junto, as letras dos cânticos estarão aí na tela, para que vocês possam desfrutar o máximo deste culto ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei
Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, e por isso não temeremos, ainda que a terra desfaleça, ainda que o sol adormeça e que o monte mais alto no mar desapareça, porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Deus é a nossa rocha, salvação, pão da vida, e por isso viveremos, ainda que espada, perigo, fome ou nudez nos alcance, triunfaremos, pois quem nos separará do amor de Cristo? Porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Meus irmãos, vamos hoje a pergunta número 1 do breve catecismo. De vez em quando a gente precisa voltar a essa pergunta número 1, que é a principal, né, do breve catecismo, e ela é gloriosa, isso não dá para ser esquecido. Eu faço votos, né, eu desejo que todos vocês possam saber de cor a pergunta e a resposta. A pergunta número 1 e a resposta dessa pergunta do breve catecismo. Eu acredito que todos saibam, né? Qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos novamente? Qual é o fim principal do homem?
O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos substituir aqui, vamos novamente, ser humano. Vamos lá então. Qual é o fim principal do ser humano? Resposta: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é essencial, isso é primordial, né? Essa é a essência da vida cristã, a nossa satisfação em Deus, em todos os momentos, em tudo na vida. O Senhor seja a prioridade. E é exatamente isso que os 10 mandamentos vai demonstrar. E são os 10 mandamentos que nós vamos recitar agora. Convido vocês então para recitar comigo, mandamento após mandamento. O texto dos mandamentos estarão aí na tela também. E os mandamentos todos lembram, o preâmbulo é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Esse é o motivo de cada mandamento. O Senhor é o nosso Deus. Vamos lá então, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Espero que vocês tenham repetido comigo, espero que vocês todos tenham participado, porque agora nós vamos recitar também o credo apostólico. E eu peço mais uma vez, recitem juntos, participem juntos, não apenas ouça. É importante que vocês todos recitem juntos. Quando a gente está no nosso culto presencial, toda a igreja, todos os irmãos presentes no culto recitam o que nós falamos, tanto o catecismo, quanto os 10 mandamentos, quanto o credo apostólico, o credo niceno depois e o Pai Nosso. Então, vamos lá, junto comigo então. Credo apostólico: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, é um privilégio que a nossa vida cristã, ela tenha uma doutrina. E essa doutrina é a doutrina que expressa-se na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, na sua ressurreição, na sua morte substitutiva em nosso lugar, na sua ressurreição, no Espírito Santo que forma a igreja, que dá vida à igreja, na igreja que exercita a comunhão dos santos e nessa bendita esperança que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que glória, que maravilha. Tenha fé sempre e confesse o Senhor Jesus Cristo todos os dias da vida e tenha uma fé trinitária, sempre glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vamos agora para o nosso sermão
e atente bem à exposição das Escrituras, que é a parte central do nosso culto. Vamos, meus irmãos, ao sermão de hoje. Nós estamos numa série sobre doutrinas que trazem esperança, exposições em Efésios 1. Então, por algumas semanas ainda, nós vamos trazer algumas doutrinas essenciais do cristianismo, da fé cristã, especialmente crida pela fé reformada, sobre essas principais doutrinas cristãs, que não apenas são doutrinas para serem cridas, mas elas são tão gloriosas que enchem a nossa vida de esperança. Meus irmãos, nós estamos numa pandemia, né, nesses meses tão aflitos, né, tão conturbados no mundo inteiro, e o nosso papel como igreja é transmitir, né, a vontade de Deus aos irmãos, transmitir uma palavra de fé, de esperança, e especialmente de que o Senhor nosso Deus, Ele é Deus soberano sobre tudo, e em qualquer circunstância Ele é Deus. E foi Ele, né, que, pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, a sua tão maravilhosa vontade, a sua vontade gloriosa, a sua livre vontade, movida por graça, por amor e bondade, é que nos escolheu para, nesse momento, e não só nesse momento, mas em qualquer momento da história, desde a história da salvação até a história secular, que também se inclui na história da salvação, na vida daqueles que creem em Jesus, a igreja é uma luz no mundo. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje, lendo Efésios capítulo 1, verso 1, e também Romanos capítulo 1, verso 1, que é a apresentação do apóstolo Paulo como apóstolo de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 1, então diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mas eu quero destacar essa primeira parte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Agora, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essas duas apresentações, elas definem quem é o autor da carta aos Efésios, quem é esse personagem tão extraordinário da origem, ou das origens do cristianismo. Então, em Efésios 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Romanos 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, no perfil de Paulo nós aprendemos o que é ser um cristão no mundo. Também se nós olharmos para outras duas apresentações de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, vejam esses 4 textos juntos. Efésios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 1 Coríntios 1, 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E 2 Coríntios 1, 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, nós vamos ver
que nessa exposição, que na vida, no perfil de Paulo, o apóstolo, nós aprendemos o que é ser um cristão no mundo. No primeiro sermão dessa série, nós vimos Efésios, capítulo 1, verso 1, quando diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, essa é a forma de apresentação de Paulo, uma das pessoas mais importantes do cristianismo e também da história. Sem dúvida, do cristianismo primitivo, ele é o personagem mais destacado, mais importante no sentido daquilo que ele representou pelas igrejas que plantou, pelas cartas que escreveu, pela influência na igreja. Ele além disso, ele é um dos personagens mais estudados, um dos personagens mais lidos e mais citados da literatura, não só religiosa, mas universal. E ele na igreja apostólica, na igreja do primeiro século, ele já desempenhava o papel de maior autoridade. Ele foi no início um pregador em Tarsis, entre os judeus, lembra que ele era um perseguidor da igreja, mas ele tem um encontro com Jesus quando está indo para uma cidade chamada Damasco. Ele tem um encontro com Jesus e ali então ele passa de perseguidor a um pregador do evangelho. Ele foi então no início um pregador em Tarsis entre os judeus. Depois de 2 anos em Tarsis, ele é nomeado, né? Ele é nomeado um dos presbíteros, um dos pastores da primeira igreja de não-judeus em Antioquia, junto com Barnabé. Isso está lá em Atos capítulo 11. Depois de 4 ou 5 anos, ele foi enviado como missionário para plantar igrejas em várias cidades, junto com Barnabé e depois com Silas. 15 anos depois desta saída de Paulo à missão, ele começa então a escrever cartas às igrejas e carta a cristãos com autoridade de escritura sagrada. Por isso ele é considerado um apóstolo, aquele que representa oficialmente aquele que o envia com uma mensagem. E é interessante a forma como ele se apresenta: Paulo apóstolo, Paulo servo, Paulo chamado, Paulo separado para o evangelho. Em tempos de culto a personalidades, em tempos de títulos e status, em tempos em que pregadores gostam de títulos, gostam de status, Paulo pode nos ensinar muito sobre o que é um cristão bíblico. Aliás, não apenas tempos de culto a personalidades no sentido de líderes, mas também os cristãos. Muitos se sentem reis entre os outros. Mas Paulo tem muito a nos ensinar nesse tempo. Vamos ver então algumas proposições sobre Paulo. Em primeiro lugar, Paulo se define simplesmente como uma pessoa normal. Ele se apresenta como eu, Paulo. Ele não se considera uma superpessoa, ele não se define como um super-humano, ele não se apresenta como um super-ungido, ele não se apresenta como um profeta, e ele não se apresenta como um ser de uma espiritualidade superior. Ele é Paulo. Antes de ser apóstolo, ele é Paulo, ele tem um nome. Ele tem um nome, o nome hebraico dele era Saulo, mas como ele está falando a não-judeus, principalmente, especialmente, ele se apresenta como Paulo, o nome grego, Paulo. Simplesmente Paulo, ele tem um nome, ele está no mundo. Ele é um ser humano normal. Ele é apóstolo. Ele é chamado por Deus, ele é separado, ele serve a Jesus, mas ele é humano.
Ele é uma pessoa normal, ele não subiu de categoria na sua humanidade. Ele faz isso com essa consciência. Ele não vive entre os anjos, ele não vive numa esfera celestial, ele vive a sua vida no mundo, ele está no mundo, ele é um cidadão, ele é uma pessoa normal, ele não se apresenta como alguém que tem alguma coisa a mais do que os outros. Simplesmente ele é uma pessoa normal, ele está no mundo. Então Paulo é um ser humano normal, ele não é um super ungido, ele não se apresenta como um super ungido. Ele não se compara ao governador, ele não se compara ao presidente, ele não quer um status, ele simplesmente diz, eu sou Paulo. Em segundo lugar, Paulo ele se apresenta como uma pessoa que tinha Jesus como Senhor. A apresentação dele é esta, eu tenho um Senhor, eu sirvo a Jesus Cristo. Em Efésios 1:1, ele se define como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em Romanos 1, como apóstolo, servo de Jesus Cristo. Veja, ele se declara um apóstolo. Mas isso é engraçado, porque quando ele se declara um apóstolo, a gente pode estar pensando como modernamente ou como atualmente se pensa. Apóstolo é um status de alguém distinto. Alguém que está acima de governadores, alguém que está na categoria de um presidente, de um rei até, de um príncipe. Um apóstolo ele é tratado como um príncipe, ele quer ser tratado hoje como um príncipe, quer morar na melhor casa da cidade, porque ele acha que é digno disso. Só que Paulo se declara um apóstolo, mas apóstolo não é um status. Mas veja, ser um apóstolo não é ter um status, mas o apóstolo é um servo. E é assim que Paulo se define. Apóstolo não é um status, mas é um servo que tinha como missão levar uma mensagem do seu Senhor. A palavra apóstolo significa o mensageiro. E nesse sentido, o próprio Senhor Jesus é apóstolo de Deus. Veja Hebreus 3:1, diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, nesse sentido, o próprio Senhor Jesus é um apóstolo. Não há nada de especial no sentido secular, no sentido de status secular em ser um apóstolo. Paulo, então, é um apóstolo de Jesus, ele está a serviço de Jesus. Ele se declara também um doulos, ou um servo, um escravo, doulos, que significa ser um servo, ser um escravo. É assim que ele se apresenta. Eu sou servo de Jesus Cristo, escravo, eu sou um servo, eu estou a serviço. Ele não apresenta méritos, ele não se apresenta como importante, porque ele pensa em si mesmo em termos da bendita pessoa de Jesus Cristo. Para ele, Jesus é o seu Senhor. Para ele, Jesus é que importa. O Senhor se tornara o centro da vida de Paulo. Todo o seu ser girava em torno da pessoa do Senhor, a sua vida era para o Senhor. Ele não podia pensar em si mesmo separado de Cristo, ele pensava em si mesmo unido a Cristo, em Cristo. Para Paulo não havia nada mais maravilhoso do que ser um servo, porque ele não servia a si mesmo, ele era um doulos, ele era um servo, ele era um escravo de Jesus Cristo. Ele estava a serviço de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era o dono dele, o Senhor dele, ele servia a Jesus, ele estava a serviço, ele era apóstolo, ele era um garoto de recado, ele era um mensageiro de Jesus. Ele não pregava a si mesmo. Nós não vemos o si mesmo de Paulo. Onde está a arrogância de Paulo? Nós não encontramos. Onde está o antropocentrismo de Paulo? Nós não encontramos. A vida dele é apontar para Jesus. A vida dele é falar de Jesus. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele é um representante de Jesus Cristo, ele é um doulos, ele é um servo de Jesus Cristo. Mas veja, meus irmãos, em terceiro lugar, Paulo se define como uma pessoa com um chamado definido. Ele se apresenta como uma pessoa com a consciência da sua missão.
Efésios 1, verso 1, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Esse é o chamado dele. E Romanos 1, verso 1, ele se diz chamado para ser apóstolo. Veja que ele tem um chamado, ele é uma pessoa com um chamado definido. Ele sabe que tudo começa em Deus. Ele foi qualificado por ação soberana de Deus. Ele é apóstolo por vontade de Deus. O que ele é por chamado, por escolha divina. Não foi uma opção que ele fez. Ele não fez um curso para isso, ele não se preparou para isso, ele não fez um seminário para isso, ele não se candidatou para isso, ele não fez um concurso para isso, ele simplesmente é o que é por vontade de Deus, por escolha divina. Apóstolo é um enviado oficial. Esse é o significado de apóstolo, um mensageiro oficial. Ele diz que Deus o separou antes de ele nascer. Isso está lá em Gálatas capítulo 1, verso 15, antes de ele nascer. Esse é o chamado dele, ser apóstolo, ser um servo, ser um mensageiro. Agora veja que ele não era um apóstolo como os de hoje. Apóstolo hoje é um status, um título que os faz mais do que os outros. Paulo, ele era um mensageiro, ele não era um figurão, ele não reivindicava para si privilégios algum, ele era um homem perseguido, não compreendido, ele se define como o menor de todos, ele se define como o principal dos pecadores, porque ele só tinha um chamado: pregar o Evangelho. Ele sabia que esta era a vontade de Deus. Ele sabia que esta era a vontade de um Deus soberano. Ele estava dentro, ele estava na missão, e ele se curvou a essa vontade. Não havia como não se curvar, porque a vontade de Deus é irresistível. É isso que nós aprendemos quando nós pensamos em Paulo, sendo definido por essa missão que ele se declara dentro. Esse é o chamado de Paulo, ser um apóstolo. E ele não encara isso como um status. Ele encara isso como uma missão divina. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. É muito glorioso isso. É muito glorioso. Mas em quarto lugar, meus irmãos, e aqui vem a minha principal proposição, é que Paulo, ele se definia como uma pessoa do Evangelho. Se definia como uma pessoa do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, verso 1, ele se diz separado para o Evangelho de Deus. É assim que ele se define, separado para o Evangelho de Deus. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. 1 Coríntios 1 também, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E aqui em Romanos ele fala, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é a principal mensagem de Paulo. Mais uma vez é preciso ser dito o que é o Evangelho. Nós precisamos definir o que é o Evangelho. Meus irmãos, hoje, no mundo inteiro, mas eu quero falar em termos de Brasil, o Evangelho, ele é muito confuso quando é apresentado por muitos pregadores, por boa parte dos pregadores. E nesse tempo aí de pandemia, nós temos centenas de pregadores fazendo lives, cultos online, mensagens pelo YouTube. E isso é glorioso num certo sentido, mas por outro lado, nós vemos exposto o que se tornou a mensagem do Evangelho hoje. É muito confuso. No mesmo dia, no mesmo domingo pela manhã, vocês navegam pelos canais do YouTube e vocês vão ver as mais diferentes abordagens do Evangelho. Algumas sérias, algumas centradas, mas muitas delas totalmente distante do Evangelho pregado por Paulo,
pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelo Novo Testamento. Então, mais uma vez, é preciso definir o evangelho em que nós cremos. O evangelho que nós cremos é o evangelho da salvação. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que traz a mensagem de perdão dos pecados. Mais uma vez é preciso ser dito, não o evangelho da tradição, não o evangelho de muitos evangélicos, mas o evangelho de Jesus. E aqui nós não estamos tentando ser exclusivos, nem puristas. Centenas de igrejas, de pregadores pregam o evangelho na sua evangelicidade, na sua catolicidade, na sua verdade. Mas fazendo um sumário do evangelho que Paulo pregava, nós podemos chegar a algumas conclusões e definições sobre o evangelho. Eu quero trazer então algumas dessas definições. Meus irmãos, o evangelho é Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado e glorificado. O evangelho é o que Jesus Cristo fez por nós e, acima de tudo, em nosso lugar. O evangelho nos separa do mundo. Veja, não do mundo normal. O evangelho não nos torna ETs, pessoas supra-humanas, pessoas supra-históricas, pessoas ahistóricas, pessoas ante tudo. O evangelho nos separa do mundo, mas no sentido da perdição do mundo, da condenação do mundo. O evangelho não torna a pessoa extra-humana, mas mundana, no sentido de pregar e viver o evangelho no mundo. O verdadeiro evangelho, ele é mundano, no sentido que ele é pregado no mundo. Ele não é mundano no sentido perdido, caído, mas no sentido de que as pessoas vão viver o evangelho no mundo, no seu contexto. É no seu contexto que as pessoas vão viver o evangelho. Porque evangelho é boa notícia, boas novas. Esse é o significado do evangelho. O evangelho não pode ser substituído por nada. E o evangelho também não pode ser substituído por outro evangelho. Mas também, meus irmãos, o evangelho deve ser vivido na liberdade. O evangelho não é aquela mensagem que escraviza as pessoas. Não é aquela mensagem que liberta a pessoa de uma cultura maligna para escravizá-la em outra. O evangelho não é essa cultura de um manda e os outros obedecem. O evangelho, ele deve ser vivido na liberdade. O evangelho liberta as pessoas. Ele não cria uma cultura de opressão. Ele não cria uma cultura que oprime as pessoas, que torna as pessoas cativas num sistema. Porque o que a gente tem visto? Que muitos evangélicos criam sistemas que aprisionam as pessoas. Libertam de um sistema e aprisionam em outro. O evangelho é o reconhecimento da graça de Deus. Isso é o evangelho. O evangelho é o reconhecimento da graça de Deus. Paulo, o apóstolo, ele amava o evangelho. Ele amava, ele era apaixonado por pregar e viver o evangelho. Ele não era um evangélico, mas ele transformava o evangelho na vida. Irmãos, evangélicos nós temos muitos, mas pessoas que, para viver o evangelho, tanto que Paulo em Romanos ele vai falar uma expressão grandiosa, ele vai chamar o evangelho que ele prega de o meu evangelho. E esse evangelho é libertador. Ele vai falar especialmente que aquele que crê no evangelho, ele tem os seus pecados perdoados. Ele tem a sua vida mudada. Ele assume uma nova cultura. Ele assume uma nova visão da vida. Então eu quero, meus irmãos, a partir disso, a partir dessa reflexão, trazer algumas considerações para a vida sobre o que é o evangelho e como viver o evangelho. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira consideração que quero fazer é que ser evangélico não deve nos fazer pessoas estranhas. Que ser evangélico não nos faça pessoas estranhas.
super espirituais, super crentes, preocupados em autossalvação, em autopreservação. Interessante que, por muitos anos, um jovem, por exemplo, se converteu ao Evangelho, a primeira coisa que se fazia era tirar as suas camisetas, o seu boné e colocar um terno e gravata nele. Essa era a primeira coisa que se fazia. Até um dia desses, numa matéria, num dos jornais aí populares do Brasil, havia uma foto de 2 gerações de jovens convertidos ao Evangelho. Uma nos anos 80, quando um pai se converteu ao Evangelho, quando um jovem na época se converteu ao Evangelho, e ele aparece com um violão e de terno e gravata. 25 anos depois, ou 30 anos depois, aparece o seu filho convertido, mas aí com uma roupa bem radical, cabelos não tão comportados, barba, camiseta, calça jeans e uma guitarra, para mostrar a diferença entre uma geração e outra. Mas geralmente, meus irmãos, o que a gente vê, né, culturalmente falando, o Evangelho, quando uma pessoa se converte em algumas culturas evangélicas, a primeira coisa que se faz é transformar a pessoa num sujeito estranho, numa pessoa híbrida, numa pessoa que não tem mais diálogo com o seu contexto, com os seus amigos. Ele é retirado da cultura, ele é retirado do meio que vive, caso contrário, ele vai se contaminar com aquele meio. Irmãos, o Evangelho, ele retira a pessoa de lá e a devolve para lá, para que aquela cultura seja transformada por aquela pessoa que se converteu. Isso é o Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda consideração que eu quero fazer é que ser evangélico não faça pensar que não temos mais o que fazer no mundo. Que o ser evangélico não nos faça pensar que não temos mais o que fazer no mundo. Alguns pensam exatamente isso, começam a olhar para cima e a declarar um mantra: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, e o mundo que se dane, o mundo é esquecido, mas essa não é a mensagem do Evangelho. Óbvio que nós desejamos que o Senhor Jesus Cristo venha, mas antes de Jesus voltar, nós precisamos agir no mundo, porque nós somos pessoas normais. Meus irmãos, somos normais, nós somos humanos. E sejamos humanos, com atitudes humanas, com a cultura humana, com a vida normal, com a linguagem normal, porque geralmente também a pessoa se converte, isso é histórico, ela muda até a linguagem, passa a falar uma linguagem crentez, um evangeliquez que os outros não entendem. E eu lembro que em uma determinada época da vida, alguns jogadores de futebol se converteram onde a gente estava, e a linguagem era totalmente diferente: canela de fogo, varão de fogo, se colocar na brecha, interceder, enfim, irmãos, e a linguagem vai se perdendo, e o crentez é uma praga na linguagem. O crentez é uma praga na linguagem, porque ela não comunica ao mundo, à cultura. A linguagem crentez não se comunica com a cultura. E se nós olharmos os textos do Novo Testamento, nós vamos ver que a linguagem, ela é uma linguagem da cultura. Não foi criada um vocabulário novo, uma linguagem nova, para diferenciar: eu falo crentez, os outros não. Mas a minha terceira consideração: vivamos o nosso chamado no mundo em tudo que fizermos. Deixemos Cristo transparecer em nossas atitudes normais, porque nós temos um chamado no mundo, não dentro da igreja, mas aonde vocês vivem. É na cidade onde vocês vivem, é no bairro, é na rua, onde vocês forem, é ali que vocês vão viver o Evangelho. O Evangelho não vive-se dentro de um convento, como se pensou muito tempo, dentro de um mosteiro,
dentro de uma igreja, dentro de um templo. O evangelho não pode ser fechado, o evangelho é para o mundo, o evangelho tem um chamado para o mundo. Minha quarta consideração é que você tem o evangelho. E se houver oportunidade, surpreenda as pessoas com o evangelho. Surpreenda as pessoas com o evangelho. Toque o mundo com o teu evangelho. Meu irmão, tu tem um evangelho. Paulo era uma pessoa assim. Aonde ele ia, onde ele se movia, o evangelho, o poder de Deus se movia no meio dele. E nesse tempo de pandemia, meus irmãos, é uma extraordinária oportunidade de nós pregarmos o evangelho. Irmão, nesse tempo de pandemia, em que muita coisa está sendo feita à distância, é uma oportunidade extraordinária de mostrarmos como nós temos fé, como nós estamos sobrevivendo, como nós estamos vivendo nesse tempo, como a ansiedade, a desesperança não nos define. Como a crise financeira, como o desemprego não nos define. Meus irmãos, é o tempo de acolhermos pessoas que estão sendo atingidas emocionalmente, espiritualmente por essa pandemia. Então, nesse tempo de pandemia, veja como ser evangélico no teu contexto. Dependa de Deus em primeiro lugar, para você mesmo. Creia que o Senhor está no controle do tempo e da circunstância. Creia que este tempo é um tempo que está sob o controle divino. Não se deixe abater, pois sua vida tem uma perspectiva eterna. Creia em Jesus, viva a sua vida devotamente. Viva a sua vida devotamente. Mas, essas últimas frases que eu falei aqui, é para nós depender de Deus, crer que o Senhor está no controle do tempo e da circunstância, não se deixar abater, nós temos uma perspectiva eterna, nós cremos em Jesus, viver a vida devotamente, este tempo de caos, vivermos esses princípios, esta definição própria do Evangelho. Meus irmãos, mas eu quero ir além. Eu quero ir além. Na tua vida evangélica, na tua vivência do Evangelho, eu quero destacar aqui uma atitude cristã que todos nós podemos transmitir. Exercite compaixão. Exercite compaixão. Este é o tempo de exercitar compaixão. Este é o tempo de não ser evangélico para si mesmo. Este é o tempo de não viver a fé para si mesmo. Esse é o tempo, exatamente este é o tempo. Se você é um cristão, esse é o tempo de exercitar compaixão. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se encontram no meio do caos. As pessoas se encontram sem perspectiva. O futuro nunca foi certo, muito menos agora. As pessoas não têm uma certeza de como será amanhã. Hoje, nós não sabemos quando, por exemplo, as aulas presenciais vão voltar nos colégios, nas faculdades. Hoje, mesmo aqui na nossa igreja, nós não temos certeza de quando os nossos cultos presenciais vão voltar. E lá fora, ninguém tem certeza de como será o amanhã. Então, este é exatamente o tempo de viver o Evangelho de forma grandiosa, de forma diferente, viver o teu Evangelho, de mostrar que você tem um Evangelho, que vive um Evangelho. Então, um chamado que eu faço, exercício de compaixão. E se você é um cristão, veja bem, se você é um cristão e na pandemia não ajudou ninguém, não socorreu ninguém, não teve compaixão de ninguém, não perguntou para ninguém como a pessoa estava, eu pergunto, que tipo de cristianismo você está vivendo? De onde é esse cristianismo? De Marte? De convento? De mosteiro?
igrejeiro, evangeliquez. Irmãos, se você é um cristão e nessa pandemia não ajudou ninguém, não socorreu ninguém, não alcançou uma cesta básica para ninguém, não ajudou um necessitado, ou se vive isolado do mundo, isolado da realidade, se isolou de vez, fez uma quarentena até espiritual, radical, um cristianismo de quarentena, e aí não viu ninguém ao lado, não viu ninguém necessitado, ou não vive o evangelho. Um dos dois, meus irmãos, porque não pode. Se você é um cristão e na pandemia, nesse caos todo, nessa oportunidade que a gente tem, não ajudou ninguém, não socorreu ninguém, não teve compaixão de ninguém, estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Está todo mundo de brincadeira. Quer dizer, na hora que é para viver o evangelho, aí não se vive. Quer dizer, irmãos, ter boa doutrina, é ótimo ter uma boa doutrina. Olha, eu creio nos 5 pontos do calvinismo. Que coisa extraordinária isso. Eu recito o credo apostólico todos os dias. Eu recito os 10 mandamentos diariamente. Eu tenho um devocional que é uma beleza. Mas não tem compaixão. Mas não viveu o evangelho nesse tempo. E aí, meus irmãos, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que não ajuda, que não socorre, que não se compadece, que não olha para a necessidade do outro. Irmãos, como eu estava dizendo, ter uma boa doutrina é ótimo. Crer nos 5 pontos do calvinismo, recitar o catecismo, ter uma fé ortodoxa, é maravilhoso, é tudo que se quer na vida, mas quando chega o momento de provar a fé que nós temos, e este é o momento, a escuridão chegou, o momento de escuridão chegou, e é o tempo de nós provarmos a nossa fé, que o nosso cristianismo é verdadeiro, porque faz diferença na vida das pessoas. Se nesse tempo de pandemia você não exercitou misericórdia, nem a igreja ajudou a manter a estrutura, as coisas, quer dizer, você é um candidato. Deixa eu transformar isso, né, de lá para cá. Se na pandemia eu não exercitei compaixão, não ajudei ninguém, não olhei para ninguém, não socorri ninguém, e nem a minha igreja eu ajudei. Meus irmãos, então, como empresas estão se reconstruindo, como igrejas vão ter que se reconstruir, como vidas vão ter que ser reinventadas, também o meu cristianismo terá que ser reinventado, terá que ser refeito, terá que ser repensado. Então, na pessoa de Paulo, nós vemos essa simplicidade do evangelho, e essa vida doada ao evangelho, essa vida que ele diz, eu sou um chamado ao evangelho, eu fui atraído, eu fui separado, eu fui buscado, eu fui atraído, eu prego Jesus Cristo. Meus irmãos, é com esta missão que eu vim hoje aqui para pregar esta palavra, para que a diferença seja feita a partir da tua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo. Tenha esperança, o Senhor está contigo, o Senhor te fortaleça, o Senhor renove a tua vida, o Senhor seja a tua provisão, o Senhor seja o teu conforto, a tua força, a tua fortaleza, a tua mão forte, que a boa mão do Senhor seja contigo, para que também vocês possam lembrar das pessoas necessitadas e viver o evangelho para além de si, um evangelho que glorifique a Deus e para o outro. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja conosco. Senhor Deus eterno, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, nós te bendizemos, e mais um domingo eu clamo por tua misericórdia, por tua graça, por tua bondade, por tua infinita graça, por tua infinita misericórdia, pois grandes pecadores nós somos,
dependentes da tua graça e da tua misericórdia, que o teu evangelho nos atinja em cheio, para que possamos atingir outras pessoas com este evangelho que cremos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu respirar em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se será o seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Deus ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos recitar o Credo Niceno, todos juntos. O texto vai estar aí na tela. E vamos recitar esse credo com alegria, com satisfação, com a grandeza de alma, como esse credo merece. Vamos lá então, Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem. E por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Não tem, né? Pelo menos eu penso assim, não tem como não concluir este credo com a alma satisfeita, elevada e feliz no Senhor. Meus irmãos, que alegria, mais um culto que nós estamos participando
que nós estamos ensinando sobre a devoção verdadeira ao Deus verdadeiro. Nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na Rua Nicolau Eli 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. Para quem conhece Porto Alegre, é bem pertinho da Sertório, dos Correios da Sertório. Nós estamos temporariamente sem os nossos cultos presenciais. Peço que os irmãos tenham mais um pouco de paciência, e tem vários irmãos que eu sei que desejam, que desejariam até já voltar aos cultos presenciais, mas nós temos vários irmãos, muitos irmãos que ainda não poderiam, e nós precisamos ter compaixão desses irmãos, amar esses irmãos e esperar mais um pouco. Então eu peço que a igreja se alimente do Senhor, continue se satisfazendo no Senhor, continue exercitando a sua devoção máxima ao Senhor, pensando nos irmãos, orando nos irmãos, tendo seus devocionais periódicos, diários ou periódicos, assistindo os cultos. Os cultos sempre estão nos links no Facebook, no Instagram, sempre fica gravado no YouTube para que vocês possam assistir a hora que vocês quiserem. Então, eu peço isso. Irmãos, se cuidem, certo? Não menosprezem, não minimizem, não neguem a gravidade deste momento, dessa situação. Ao sair, sempre saia com cuidado. O cristão age assim. O 6º mandamento, lembra? Não matarás. Nós recitamos há poucos momentos esses mandamentos e entre eles o 6º mandamento, não matarás. Então, nós estamos nessa pandemia, nós precisamos nos cuidar, precisamos cuidar da nossa família. Vocês precisam cuidar, especialmente quem tem pessoas que são classificadas como grupo de risco em casa. Cuide da sua família, cuide dos seus, cuide da igreja. Ao sair sempre, ao sair encontrar com outras pessoas, ir ao mercado, ir à farmácia, ir ao trabalho, use máscaras, use álcool em gel, faça a higienização correta. Esse é o meu chamado a todos vocês. Eu quero dizer que nós, a Capela Missional, não somos negacionistas. Nós estamos com essa palavra de cuidado aos irmãos e queremos que os irmãos se cuidem. E eu quero trazer este alerta, não se descuidem. O comércio está parcialmente aberto, a maioria dos irmãos sai para trabalhar, mas as coisas não estão normais ainda, meus irmãos. Não se descuidem, cuidem da sua família e cuidem dos outros também. E quando nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, todos vão ficar sabendo, e vai ser uma grande alegria mesmo, quando nós voltarmos. Eu quero trazer boas notícias aos irmãos. Nesse tempo, sem os cultos presenciais, vários irmãos, várias pessoas se pediram para se ligar à capela, e quando nós voltarmos, nós teremos novos membros na Capela Missional, porque nós trabalhamos nesse tempo aí para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus seja com vocês. Irmãos, também quero pedir, quem puder contribuir com a capela, nos procure, contribua. E quem puder contribuir com o necessitado, no mínimo com a cesta básica, faça isso. Esse é meu apelo de todos os domingos. Nós atendemos várias pessoas, várias famílias. A nossa igreja não é uma igreja grande, mas nós estamos atendendo muitas famílias necessitadas, que fazem parte do círculo de conhecimento dos irmãos da igreja. Então contribua com a cesta básica, contribua. Não esqueça, não faça do esquecimento uma desculpa, tenha isso como missão, tenha isso como um dever cristão, como parte do amor, da compaixão cristã, a ajudar a uma pessoa necessitada. Meus irmãos, nós vamos encerrar nosso culto agora, mas antes eu quero convidar vocês para orar junto a oração do Senhor. Ore comigo então. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Deus, Criador dos céus e da terra. Nós intercedemos agora por cada uma pessoa que está nos acompanhando nessa transmissão. Que a tua boa mão seja com todos. Aqueles que estão doentes, Senhor, que sejam curados, alcançados por tua graça, por tua misericórdia. Aqueles que estão passando por necessidades, estende a tua mão, pois tu és o Deus da provisão, como o Senhor nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Dá o pão, Senhor, supre as necessidades dos nossos irmãos. Estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão. Aos preocupados, aos ansiosos, aqueles que estão com algum tipo de distúrbio, Senhor, estende a tua boa mão, estende a tua boa mão. As famílias em dificuldade, os casais em dificuldades, os casados e solteiros em dificuldades, os mais velhos, Senhor, quem sabe enfrentando algum problema grave, estende a tua mão. Guarda, Senhor, a cada um, guarda nossos filhos, guarda nossas crianças, livra nossos filhos do mal, livra nossos filhos do maligno, livra os casais do mal e do maligno, livra os solteiros do mal e do maligno, livra, Senhor, os idosos do mal e do maligno, guarda a nossa casa, guarda-nos de acidentes graves, Senhor, aqueles irmãos que trabalham, que saem para trabalhar todos os dias, guarda, Senhor, do mal, guarda do maligno, livra, Senhor, da doença, livra, Senhor, desta peste, dessa praga do Covid, Senhor, livra, Senhor, pois nós cremos que a tua boa mão é com todos. Senhor, que a tua boa mão seja com todos. Mais uma vez eu te peço, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, perdoa nossos pecados e que o teu nome seja glorificado. E, Senhor, concede uma semana abençoada a todos, com provisões segundo a tua doce providência. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E afirmamos glória ao Pai, glorificado seja o Filho e glória ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz, fiquem na paz, tenham uma semana na providência divina. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador. Lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Os Pai o abandonou, seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá.